Todo dia, vemos padrões no mundo ao nosso redor. Eles são evidência do projeto meticuloso e do grande trabalho envolvidos em sua produção. Mas o que dizer dos padrões que não são criados pelo homem, mas que existem na natureza? O que eles revelam? Considere o floco de neve. Esses minúsculos cristais se formam quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, surgem padrões belos e delicados. Analise o padrão de um único floco de neve. As ramificações cristalinas se dividem de novo e de novo em tamanhos cada vez menores. Matemáticos que estudam esse conceito de autossemelhança usam o termo fractal para se referir a uma estrutura com padrão consistente e que se repete em múltiplas escalas. Em que outras coisas na natureza existem padrões fractais? As árvores podem ter certo grau de autossemelhança. O tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos, em brotos e assim por diante. Vemos um tipo parecido de padrão fractal nas folhas de uma samambaia. Um tipo diferente de padrão, mas que também é fractal, pode ser visto na concha do náutilo. À medida que vai crescendo, o náutilo constrói câmaras novas e maiores e sela as mais antigas e menores de que não precisa mais. O resultado é uma espiral de natureza fractal, que mantém um formato semelhante à medida que aumenta de tamanho. Padrões em espiral desse tipo podem ser vistos em várias coisas na natureza, das formações de nuvens de um furacão a pequenas conchas na praia. Da disposição das estrelas numa galáxia às sementes de um girassol. De onde vêm esses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com o ângulo específico em que novas estruturas se formam na planta. Esse ângulo, de aproximadamente 137,5 graus, às vezes é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta em um padrão ideal de crescimento compacto que não desperdiça espaço e cria distintos padrões de espiral. Se o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, 140 graus, por exemplo, nós veríamos braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Analisando um pouco mais, percebemos uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. O interessante é que números dessa sequência muitas vezes são encontrados em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números fazem parte da sequência de Fibonacci. Em geral, um abacaxi tem 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral muitas vezes têm um número de pétalas da sequência de Fibonacci. Por que esses números são significativos? À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Essa fascinante relação matemática entre o ângulo de ouro do crescimento da planta e o número resultante de espirais nos lembra que os padrões que vemos na natureza não são meramente acidentais. Cada um deles é evidência de ordem e projeto bem elaborado. Quando tiramos tempo para examinar esses padrões com mais atenção, ficamos maravilhados com a perícia de seu projetista, Jeová Deus. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas.